Meu nome é José. Isso mesmo, José. Eu sou o pai de Jesus. Eu sou o esposo da Maria, mulher extraordinária, mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que passamos, porque talvez vocês, através da leitura e das histórias que vocês ouviram, não tenham essa perspectiva de eu, como marido, como alguém que andou do lado de Maria, essa mulher incrível que vocês conhecem, passou. Quando eu conheci Maria, ela tinha mais ou menos 15 anos de idade, era uma jovem linda. Meu coração acelerou, sabe aquele negócio de amor à primeira vista? Então foi desse jeito, e a gente começou a se relacionar e fomos para consumar o casamento. E como eu acredito que vocês já sabem, no meio de tudo isso veio uma história louca. Eu confesso para vocês que de imediato passou milhões de coisas na minha cabeça, porque um dia Maria chega para mim e fala assim: eu estou grávida. Imagina o susto que eu levei, o que eu senti naquele momento, porque eu imaginei o quê? Como pode uma jovem dessa idade, pura, eu sabia que ela era virgem, dizendo que estava grávida, Maria tinha me traído, foi o que eu pensei, arrumou outro marido, arrumou alguém, e estava vindo falar para mim, e eu fiquei muito desesperado, eu não sabia o que fazer. Mas me veio o coração de não fazer nenhum escândalo, por mais que era direito meu, porque a lei me amparava, em até levar ela para ser apedrejada. A lei que nós vivíamos me dava direito de levar Maria para ser apedrejada pela vergonha que eu estava passando, um homem sendo desonrado pela sua noiva prometida. Então Maria, com toda a sua certeza, me conta que um anjo tinha aparecido para ela e contado para ela, e ela estava grávida, que ela ia ser mãe do Filho de Deus, a maior loucura que qualquer pessoa poderia imaginar. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Então Maria, depois de uma conversa, diz que vai para a casa de uma tal de prima dela, Isabel, porque lá ia vir um primo de tal de Jesus, que falava que ia ser filho. Eu não entendi muito, mas eu estava tão nervoso que deixei Maria aí. Só que você sabe, né, quando a gente está com raiva, a gente está nervoso, os dias vão passando, as horas vão passando, e o nosso nervoso vai passando também. E aí você começa a assimilar, e começa a entender e pensar: mas será que é possível mesmo alguém ficar grávida de Deus? Isso é uma história louca, não é possível. Só que Deus é muito bom, porque Deus não falha, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Por mais que a gente não entenda, eu não entendia naquele momento aquilo, eu não entendia nada daquilo, mas um anjo me aparece em sonho e fala assim: José, Maria está grávida de um filho meu. Imagina o susto que eu levei, eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência com Deus, e de repente aparece um anjo e fala: olha, Maria realmente está grávida, e é grávida de Deus, é o Filho de Deus que está no ventre de Maria. Meu coração acelerou, e eu fiquei desesperado. Só que Maria estava onde? Na casa da prima dela, era pertinho, 150 quilômetros, eu fiquei pensando, uma menina de 15 anos, 150 quilômetros do deserto. Aí eu falei: agora Maria não volta mais, já morreu no meio do caminho, ou então já casou com outro, porque o que eu fiz também, eu não acreditei nela. Mas em pouco tempo Maria volta para casa. Maria volta para casa e se casa comigo, e a maior felicidade que eu tive é ver o ventre dela crescer e saber que eu ia poder compartilhar do momento de ser o que? O pai do Filho de Deus. Era algo incrível, extraordinário. Eu falei: pronto, agora os nossos problemas estão resolvidos, porque se minha esposa está grávida do Filho de Deus, todo problema e todo sofrimento vai cessar. Afinal de contas, era o Filho de Deus que estava no ventre da minha esposa. Mas aí que a gente se engana. Muitas vezes a gente espera coisas de Deus, porque Ele é Deus e Ele pode fazer o que quer, que na verdade Deus não age da maneira como nós pensamos ou imaginamos. A gente tem um pingo de noção do que Deus é e de como Ele faz, mas Ele faz de uma maneira totalmente diferente do que a gente gostaria e do que a gente mesmo faria. Então a barriga de Maria começou a crescer, e o profeta Miqueias tinha falado que o Filho de Deus nasceria em Belém. Eu fiquei pensando: se a palavra diz que o Filho de Deus vai nascer em Belém, tem alguma coisa errada, porque nós estamos aqui em Nazaré, e não tem nada a ver com isso. Quando de repente César pede o quê? Um recenseamento, ou seja, ele queria fazer um levantamento de quantas pessoas tinham, qual era a idade. Sabe aquela mulher que passa na sua casa, batendo lá no portão, pedindo para saber quantos filhos você tem? Então era mais ou menos isso. Só que para acontecer isso, tínhamos que voltar para a nossa cidade materna, e a minha cidade, a minha descendência era de onde? De Belém. Então voltamos para a nossa cidade, nesse recenseamento. Só que nesse meio tempo, as coisas começaram, inclusive, a piorar. Porque
como todo mundo estava voltando para casa, para poder fazer o recenseamento, Maria já estava de 8 para 9 meses, já estava para dar luz. A gente saiu da nossa cidade para voltar para Belém, não era perto, levando Maria grávida, com aquele barrigão. Era o Filho de Deus, não podia dar nada errado, né? Imaginei eu. Então quando chegamos lá na cidade de Belém, eu fui para o hotel, para procurar um hotel para a gente ficar, e não tinha vaga. Deus se esqueceu de reservar o hotel para o próprio filho dele. Falei, mas não é possível um negócio desse. E o que a gente fez? Maria falando assim, José, vai nascer agora. E meu Deus, o que a gente faz? Achamos um lugar, tipo um estábulo. E foi ali mesmo que ela deu a luz. Ela deu a luz, a criança mais linda que eu já vi. O nosso filho, Jesus. Era o nosso filho e ao mesmo tempo era o Filho de Deus. Era a coisa mais incrível. Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas se você também não é, um dia você foi filho, né? Porque você nasceu. Então a sua mãe e seu pai olhou para você olhando como se você fosse a coisa mais linda do mundo. E era isso que eu via. Jesus estava ali, o Filho de Deus, meu filho nascendo num estábulo. E eu falei, mas Deus, como é que você esquece de um detalhe tão importante desse? Precisava de um lugar especial, ele nasceu ali, mas tudo bem. E aí tudo começou a ficar bom quando de repente um decreto sai para que matem todas as crianças até 2 anos de idade. Por quê? Porque eles sabiam que o Messias estava nascendo. Então olha só o que esse homem Herodes fez, mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. E eu fiquei desesperado. Sabe o que é mais incrível? Sabe aquela história que você ouve do pequeno Jesus, pobre menino Jesus que nasceu numa manjedoura? E aí apareceu 3 reis magos lá, quando ele estava lá nascendo. Provavelmente você já viu até um presépio, então isso não convém. Jesus já estava com quase 2 anos de idade, quando esses homens magos, esses profetas vieram, e trouxeram para a gente incenso e mirra, trouxeram presentes para a gente. Eu comecei a ver a ação de Deus, porque havia uma promessa sobre isso. Então um anjo aparece para mim, já estava virando moda, o anjo estava aparecendo para mim, para Maria, eu já estava falando, nossa, eu estou bom mesmo, estou numa conexão, né, com Deus, e falou assim, ó, pega Maria, pega Jesus e foge para o Egito. Fugir para o Egito, Deus, é 400 quilômetros, como é que eu pego uma criança, criança não dá sossego, não para quieto, como é que eu levo minha mulher e meu filho 400 quilômetros? Na época de vocês já tem carro, né? Mas na nossa época não tinha, Malemar era o jumento, e a gente tinha que carregar as nossas coisas, e fugir para o Egito, porque a gente sabia que se ficasse lá, Jesus ia ser morto. E a gente foi, pensa numa viagem terrível, pensa numa viagem longa, no meio do deserto, para chegar até o do Egito, e aí chegar lá no Egito, não conhecia nada e nem ninguém, e fica lá, até sabe lá quando um anjo de novo aparece para mim, né? Já tá, falei, ó, não precisa nem marcar a hora, viu Deus, pode falar a hora que o senhor quiser, não tem problema, não precisa nem ser em sonho, pode aparecer mesmo que eu não vou assustar. E então ele fala, olha, Herodes morreu, pode voltar. E nós voltamos para casa, e foi incrível esse momento, da qual vivi com Jesus, porque Jesus foi crescendo, e eu olhava, Jesus não fazia nada de diferente. Jesus parecia uma criança normal. Chegava e ia em casa com o dedão estoporado de jogar bola, fazia as coisas normal com uma criança. E sabe quando coisas incríveis acontecem na sua vida, mas o tempo passa e daqui a pouco você esquece, e você nem se lembra mais das coisas sobrenaturais que Deus fez na sua vida? E aí você já começa a não ter mais aquele relacionamento com Deus, e fala assim, Deus, eu me lembro como se fosse agora do que vivi com você, porque a gente quer experiência com Deus todos os dias. E Jesus foi crescendo, depois Deus não apareceu mais, sabe? Deus não falava nem, não passava nem para falar um bom dia. E Jesus foi crescendo, e tudo foi ficando normal. Na verdade mesmo, Jesus parecia uma criança comum, e eu acho que eu falei assim, pode ser que a gente viveu uma viagem muito louca, e não era nada daquilo, né? Eu não sei mais o que pensar, e assim como todo mundo, as coisas passam, e a vida que segue, não é assim que vocês falam hoje? Na nossa época não tinha essas gírias, mas eu ouvi que vocês dizem que vida que segue, e todo ano a gente ia para Jerusalém, nas festas anuais, e Jesus foi crescendo, e um dia a gente foi para uma festa, Jesus estava com 12 anos, e você sabe que criança de 12 anos a gente já não fica mais, né? As crianças já estão para lá, para cá, e tal, e a gente foi para essa festa, ficamos na festa, acabou a festa, a gente voltou embora para casa, e 3 dias depois que a gente já estava quase chegando em casa, eu falei assim, ô Maria, você viu Jesus? Ela falou, não estava com você? Não, e não estava com você? Não, será que não estava com a tia Lourdes, nossa vizinha ali? Perguntaram para ela, não estava? E cadê Jesus? Esquecemos Jesus lá em Jerusalém, olha só a loucura. Isso é condição de um pai e de uma mãe que cuida do Filho de Deus, não é possível. E volta correndo 3 dias, quando nós chegamos lá, Jesus estava sentado à beira do templo, falando sobre coisas
extraordinárias para os mestres da lei e fariseus, as pessoas estavam de boca aberta. É incrível quando a gente começa a ver Deus nos pequenos detalhes. Quando falou que Jesus era o Filho de Deus, eu imaginava que ele com 5 anos já ia estar fazendo coisas, voando, ia estar fazendo coisa diferente, mas na verdade não. E Jesus foi bem, foi ótimo, Jesus foi crescendo, me ajudava lá na nossa carpintaria, a gente fazia sofá de madeira, tá? Fazia sofá, fazia cadeira, fazia as coisas lá, e era uma beleza, Jesus cresceu. Só que aí, chegou o momento mais triste que eu acho que da vida de um pai e de uma mãe, mais difícil para um pai e para uma mãe, é quando o filho fala que vai embora de casa e tem que seguir a vida dele, o caminho dele. Se fosse nos tempos de hoje, vocês iam cantar aquela música do Zezé, né? No dia que sair de casa, mas não tinha isso naquela época, foi um sofrimento. Porque Jesus saiu para cumprir o ministério dele. E o ministério dele não era fácil. Eu não sabia qual era o ministério do meu filho. Eu não sabia qual seria a história de Jesus. E como os pais já são meio assim, mais... Tirando alguns, né? Tem uns que são mais que a mãe, mas a maioria dos pais já são mais assim com os filhos. Maria ficava sempre atrás de Jesus, né? Onde Jesus ia, e Maria ia atrás. Eu ficava mais em casa mesmo, fazendo o que eu tinha para fazer. E quando não, ela voltava contando histórias. E aí começou a me contar histórias que Jesus estava fazendo milagres. Inclusive Jesus tentou fazer alguns milagres na nossa cidade. E as pessoas não quiseram, porque não acreditaram que ele era Filho de Deus. E se você pegar a sua Bíblia, você vai encontrar nela, porque eu creio que está registrado aí, que deixaram de receber muitos milagres porque não acreditaram. O profeta de casa não tem honra. Maria, todo dia que voltava para casa contando uma história nova. Olha, Jesus curou um paralítico, ele que estava lá 38 anos sem andar, agora levantou e anda. E eu comecei a ver que realmente Jesus era o Filho de Deus. E eu falei, bom, já que Jesus é o Filho de Deus, está levantando paralítico, ressuscitando morto, curando leproso. Cada dia que Maria chegava contando uma história, era uma história incrível. Eu falava, bom, daqui a pouco Jesus vai fazer alguma coisa muito grande, vai acabar com essa política corrupta aí, acabar com essa opressão que nós temos aí, desse reinado que acaba com todo mundo e vai estabelecer a paz em Israel, vai estabelecer, e o nosso povo vai ser vitorioso, porque essa é a promessa, é isso que nós esperamos, é isso que a Torá, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Só que não foi bem assim, porque quando chegou aos 33 anos de idade, algo terrível aconteceu. Maria me conta que prenderam Jesus. E eu confesso para vocês que eu não tive força. Mas Maria sim. Maria teve algo que eu acredito que é as mulheres que têm. Eu acredito que na verdade as mulheres é aquela que tem condição de gerar outro ser humano dentro do seu ventre. Deus deu algo a mais para as mulheres. Esse algo a mais é algo que nós não entendemos. É aquele negócio de a mãe pular no fogo no lugar do filho, de a mãe pular na frente do carro no lugar do filho. Isso é coisa de mãe. Pai também faz isso? Faz. Mas é coisa de mãe ali, aquele negócio. E Maria acompanhou Jesus, sabe? Maria acompanhou Jesus em todas as suas situações, em todas as coisas que Jesus passou, e não foi fácil eu ver Maria daquele jeito, porque tinha vezes que Maria ficava vários dias sem voltar para casa. E foi muito rápido o que aconteceu com Jesus, porque ele foi preso injustamente, e Maria viu todo o processo. Maria acompanhou a sua prisão, ela viu o julgamento, teve que ouvir vizinho, teve que ouvir pessoas gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus, o nosso filho, o Filho de Deus, que só curou, fez milagre, transformou, libertou, só gerou amor. Ele falava coisas extraordinárias que eu nunca tinha escutado na minha vida, coisas que jamais alguém tinha falado, coisas que realmente vinham do alto, vinham do céu. E quando colocaram ele do lado de um bandido, mandaram prender ele, crucificar ele, soltar o bandido, Maria estava lá, vendo toda aquela situação que o filho dela estava passando, que o nosso filho estava passando, até o momento que Jesus foi levado. Colocaram uma coroa em Jesus, os espinhos eram grandes, e colocaram uma coroa nele e falaram assim: você não é o rei dos judeus? E foi levado para ser açoitado. Eu não sei se vocês sabem, mas olha, o açoite daqueles oficiais romanos era coisa terrível, porque a lei permitia qualquer um que fosse condenado levar 40 chicotadas, mas no caso do nosso filho foi diferente, porque o açoite que usaram não era algo normal. O açoite que usaram foi algo para
pior, que foi para envergonhar mesmo, que dilacerou as costas do nosso filho. E Maria estava lá acompanhando tudo. Maria estava lá vendo tudo que Jesus estava passando. Imagina só a força dessa mãe, de ter que olhar nos olhos do seu filho enquanto estava sendo chicoteado e não poder fazer nada. Quando um filho nosso, quando o seu filho machuca o dedo, você já fica desesperado. Quando seu filho tem febre alta e você coloca a mão nele, você já fica desesperada. Imagina Maria olhando o filho dela apanhando daquele jeito, sendo humilhado como um bandido, como um ladrão. Olha a força dessa mulher, que mulher incrível. Olha o presente que eu tive de casar com esta mulher. Carregou no seu ventre o Filho de Deus. Cuidamos dessa criança como o maior presente que nós poderíamos ter, para no final ver aquela cena. E não se bastasse, depois dele estar machucado daquele jeito, colocaram ele para carregar uma cruz, lá no Monte da Caveira, na Montanha da Caveira. É alto lá, vocês não entendem, é mais de 1 quilômetro. Uma madeira gigante colocaram nas costas dele. E Maria diz que no meio do caminho, Jesus já não aguentando carregar, porque nós imaginamos que é o Filho de Deus, então ele tem que conseguir tudo. Mas não, nós entendemos que ele era o Filho de Deus, mas ele veio como homem, como eu e como você. Ele chorou, ele sofreu, ele sentiu todas as dores. E ele carregando aquela madeira, e ela disse que um tal de Simão, de Cirene, ajudou ele a carregar a cruz até lá em cima. E ela falou que a parte mais triste foi a hora que levaram Jesus e colocaram aquela cruz deitada no chão. Jesus foi colocado de costas naquela cruz e foi pregado às mãos dele. Os pregos eram com mais de 15 centímetros, porque eles tinham que atravessar a madeira e ser dobrado atrás da madeira para que não se desprendesse. Maria vendo aquela cena, as mãos de Jesus sendo pregadas naquela madeira, e cada martelada que aqueles soldados davam, Jesus urrava de dor. Maria, só de eu contar isso para vocês, isso me dilacera, porque eu não vi. Tudo isso que eu estou te contando foi o que ela me relatou, eu não tive coragem de ir lá. Mas Maria acompanhou, e quando então levantaram aquela cruz, é um buraco no chão com mais de 50 centímetros de profundidade. Eles amarram umas cordas, encostam o pé daquela cruz na beira do buraco e erguem a cruz. Quando essa cruz cai dentro do buraco, você pode imaginar o tranco que dá nas mãos do nosso filho amado. Era isso que fizeram com ele. Isso foi 9 horas da manhã, e Jesus ficou naquela cruz do lado de 2 ladrões. 2 ladrões, aquele sofrimento, seguidores que estavam lá, discípulos do meu filho de Jesus, estavam lá vendo aquilo. Então ainda escutar de ladrões, seres desprezíveis que estavam lá, gritando assim: você não é o Filho de Deus? Então desce daí, salva-te a ti mesmo. Maria me contou que um dos ladrões, ele falou: não, ele não merece estar aqui, nós merecemos, cada um de nós merecemos, porque nós somos pecadores, é o nosso lugar. Eu não entendi nada daquilo que ele estava me falando, era muito confuso. E ele então olhando para Jesus e falou: você não merece estar aqui, mas eu mereço. E quando ainda entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando 3 horas da tarde estava chegando, Jesus estava com sede. Olha os detalhes que Maria estava confidenciando comigo. Então um soldado pega uma esponja banhada em vinagre. Esse vinagre, esse lugar que essa esponja ficava, eu não gosto nem de falar, não existia banheiro como vocês têm hoje naquela época. Naquela época os soldados romanos, eles faziam suas necessidades ali mesmo, e não podiam descer lá de cima enquanto não acabasse a crucificação. Então essas esponjas embebidas nesse vinagre, era para que eles limpassem as suas partes, e era colocado ali no vinagre para aquela esponja ser utilizável. E então um soldado espeta aquilo e tenta colocar na boca de Jesus aquilo. Tenta colocar na boca de Jesus para ele tomar, mas ele não quis tomar aquilo. Então um soldado fura a lateral de Jesus. Sai água, porque os pulmões dele já estavam entrando em colapso, de tanto que ele tinha apanhado, de tanto que ele tinha sido chicoteado, a ponto de perfurar provavelmente o pulmão dele, para ter água no pulmão. Então quando às 3 horas da tarde,
Ele olha para o alto e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre. Jesus morre daquele jeito, como um bandido, como um ladrão, como alguém terrível. Como pode tal maldade no coração do homem em crucificar o Filho de Deus, que veio para fazer tudo de bom, que veio para libertar, que veio para curar, que só fez o que era bom? Jesus é tirado. José de Arimateia então pede para enterrar Jesus no sepulcro. Preparar o corpo de Jesus, e Maria estava lá, segurando seu filho morto no colo. Para nós, o chão desabou, porque como pode o Filho de Deus morrer? Ele veio para resolver o problema, ele não veio para morrer. Nós não entendíamos, as pessoas ficaram desesperadas, porque elas acreditavam que ele era o Filho de Deus, e eu também, eu confesso que eu também acreditava. Eu falei: mas Senhor, o Senhor falou comigo várias vezes, e falou que era o teu filho, e como assim teu filho vai morrer? Só que aí algo incrível estava para acontecer, que nós não sabíamos. Que ao terceiro dia, Maria vislumbrou Jesus triunfando entre a morte, dentre os mortos, e vencendo a morte, trazendo algo que a humanidade não sabia, algo que a humanidade não esperava. Porque na nossa ótica humana a gente resolve tudo na força do braço, mas Deus é perfeito. Jesus vencendo dentre os mortos, vencendo a morte, nós estávamos livres. Nós estávamos livres para morar ao céu, porque até então a nossa vida era de sacrifício, de ofertas no templo, de holocausto, de levar o cordeiro para ser imolado, para pagar os nossos pecados. Jesus estava consumando tudo aquilo que nós não entendíamos de uma maneira incrível que ninguém pensaria. Todo mundo, qualquer um de nós iríamos lá resolver com a mão, mas Jesus não, ele venceu, vencendo a morte e fazendo de nós vivos com ele, renascidos com ele. Então Jesus volta à vida no meio dos discípulos, e tem um encontro com a sua mãe, tem um encontro com as pessoas, e fala: olha, eu não morri, eu estou vivo, porque eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai agora se não for através de mim. Maria contemplou tudo isso. Eu não tive coragem. Eu hoje estou aqui narrando para vocês o que eu vivi, e senti aquilo apenas de ficar sabendo das coisas que aconteciam. Eu não tive coragem de ver, mas Maria passou por tudo isso, suportou tudo isso, e vislumbrou a melhor coisa, que foi ver o Filho de Deus glorificado, que foi ver o Filho de Deus ressurgindo dentre os mortos, e deixando palavras de vida eterna. Algo incrível, algo maravilhoso, Maria contemplou com seus próprios olhos. Bem-aventurado o ventre desta mulher, bem-aventurado a mulher que suporta essas dores, as dores de parto, para gerar um filho. Bem-aventurado a mulher que cuida do seu filho com todo amor, com todo carinho, com todo zelo. Bem-aventurado. E Maria passou e viveu tudo isso com Jesus, desde o simples fato de ser mãe, de cuidar de uma criança, ao fato de ver o Filho de Deus sendo crucificado, morto, apanhado, sendo cuspido, envergonhado. Viu também ressurgir no meio dos mortos, vencendo a morte e trazendo a vida eterna para cada um de nós. Essa é a ótica que eu quero trazer para vocês hoje, porque aqui eu tento narrar um pouquinho do que eu acredito que José passou, porque nós temos a empatia no nosso coração. Muitas vezes a gente consegue sentir a dor do outro quando a gente olha no rosto de alguém e vê essa pessoa chorar. Até a pessoa mais dura consegue chorar quando vê alguém sofrendo. Agora, você quer ver a dor de verdade? É quando é você que está no meio do negócio. Você quer saber o quanto você sofre? É quando o problema é com você. É quando a morte é na sua família. É quando você está envolvido no que está acontecendo. Capítulo 28 de Mateus fala que ela foi a primeira a ver seu filho triunfando dentre os mortos. Ela contemplou a perfeição de Deus. O mesmo Deus que a presenteou sendo mãe.
o mesmo Deus que também permitiu que ela visse o sofrimento de Jesus até o fim. Hoje, eu quero falar para você que é mãe. Para você que é mãe e zelou e cuidou do seu filho. Ou talvez para você que é pai e fez o papel de mãe. Que dedicou e dedica a sua vida aos seus filhos. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida muitas vezes para ser nossa mãe. E para ser pessoas que cuidam de nós de perto quando nossa mãe ou alguém que é responsável por nós não cumpre esse papel. Então quando a gente fala Feliz Dia das Mães, é óbvio que a gente está falando para as mulheres que geram filhos e que cuidam dos seus filhos, mas nós também temos que pensar que tem muita gente que não teve esse privilégio que nós tivemos. E esse cuidado, e isso é um dom de Deus, é um presente que Deus dá para certas pessoas, para as mulheres ou para homens que se colocam no lugar de mulheres, para amar um ser humano com o mesmo amor que Deus nos ama. O amor de uma mãe por um filho, o amor de um pai, que é uma mãe de um filho também, é um amor fora do normal. Você pode reparar que o relacionamento que você tem com seu filho é um negócio diferente. É algo que não tem como explicar. Você fala que você ama o seu cônjuge, você fala que você ama a sua irmã, você fala que você ama os seus amigos, mas relacionamento de mãe, de pai, de mãe ali, materno, esse amor materno é algo fora do normal, algo que vem direto do céu. E é sobre esse amor que nós temos que parabenizar para aqueles que derramam isso sobre a vida dos seus filhos. Para as pessoas que muitas vezes são mães na vida das pessoas. É esse tipo de amor que só vem do alto, não vem de nós. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa agradecer a Deus por pessoas que passaram nas nossas vidas. Por mulheres que nem a minha mãe, que do jeito dela, muitas vezes difícil de entender, me amou do jeito que me amou. Se eu for fazer uma retrospectiva da minha vida, eu lembro da minha mãe todos os dias da manhã, fazendo café e levando para mim lá na sala, para mim comer pão e assistindo televisão, porque eu gostava disso. Eu me lembro da minha mãe me dando dinheiro escondido, porque meu pai não deixava. Eu me lembro da minha mãe desesperada, e ela ficava assim, fazendo assim com as mãos, que é o jeito dela, seu pai vai te pegar, seu pai vai chegar, porque morria de medo do meu pai, eu também morria de medo do meu pai, e minha mãe sempre me acoitando. Quando eu fazia bagunça na escola, fazia arte na escola que o diretor me chamava, coisa de 5 vezes por semana, era minha mãe que ia. Era minha mãe que ia lá. Ao ponto do diretor falar, não aguento mais ver a sua cara aqui, você não resolve nada, eu quero falar com o Jair. E minha mãe fala, agora seu pai vai te matar, e vai bater em mim também, vai matar todo mundo, e vai ser terrível. É esse tipo de amor, esse tipo de cuidado. Então, os nossos parabéns aos Dias das Mães é para quem teve esse tipo de cuidado com os filhos. Teve mães que não pôde fazer isso com os filhos porque trabalhavam dia e noite para sustentar a casa, enquanto os filhos cuidavam dos irmãos. Quantas histórias já não vemos disso? Minha mãe me amou trabalhando para pôr comida dentro de casa. Quantas a gente não escuta histórias de que os filhos comiam e a mãe fingia que já tinha comido, porque a comida que tinha não dava para todo mundo, então ela deixava de comer para que os filhos comessem. Quantas histórias nós vemos de mães que fizeram tudo o que podiam para que seus filhos estudassem e fosse alguém na vida. Direto a gente vê isso no Facebook. Filha se formando na faculdade e o paizinho dela lá. Talvez muito humilde, mas que deu tudo que tinha ali para formar os filhos. É sobre essa mãe, é sobre esse amor, sobre esse cuidado que nós temos que parabenizar e que eu parabenizo hoje. A atitude de muitas vezes se doar tanto, sendo a atriz principal de um filme no qual ela quase não aparece. Isso é o papel de uma mãe. Isso é o papel do amor que vem de Deus. Que você hoje, que está aqui, que seja mãe, parabéns a você. Você que está me assistindo, mamãe, parabéns a você, que cuidou e amou do seu filho desse jeito. Parabéns a você, que vai ser mãe um dia, e que você possa ter esse amor para com seu filho desse jeito, esse zelo, esse cuidado.
É essa história de Maria, bem-aventurada entre as mulheres, que muitos pastores não pregam, não falam e não abrem a boca para falar com aquele ranço religioso. Falam de Paulo, falam de Davi, falam de todos os homens, pregam mais desses homens do que do próprio Jesus, mas não abrem a boca para falar da mulher mais extraordinária, que carregou em seu ventre o Filho de Deus, que com 15 anos atravessou 150 quilômetros, porque ouviu a voz de Deus e não se temeu, e não se importou com o que poderiam pensar. Você acha que ela não sabia que ela poderia ser morta, apedrejada por aquilo, se não acreditassem nela? Mas ela não se importou, ela fez o que tinha que ser feito. Ela acompanhou José, cuidou de Jesus, mesmo que esqueceu aos 12 anos de idade na festa lá, com o maior amor possível. Qual é a mãe que não esquece o filho às vezes? Esses dias eu estava vendo um vídeo da mulher chegando não sei na onde e conversando com o filho, e o filho não estava no carro, ela esqueceu o filho em casa. Maravilha! O outro casal esqueceu o neném no negocinho do mercado. Sabe aquela coisinha que coloca lá no carrinho do mercado e o neném fica lá? E eu acho que eles descarregaram tudo a compra no carro. Um entrou num lado, outro entrou no outro e foram embora. Quando chegaram em casa, descarregaram as compras e falou: cadê o menino? Não sei, eu não peguei. E você? Também não. Olha o que aconteceu. E acontece, gente. Somos seres humanos, somos falhos. Eu vi um monte de gente criticando, mas acontece. A gente viu, aconteceu. Isso significa que não ama? Não. Quantas vezes a gente não erra tentando acertar na vida das pessoas que amamos? Quantas vezes você já não errou tentando acertar? O importante é o amor que sai daqui, que é involuntário. É um amor transcendental. E eu parabenizo hoje, com todo o meu coração, a vida dessas mulheres guerreiras, que cuidaram dos seus filhos e ao mesmo tempo ainda cuidaram das suas famílias. Porque o papel de uma mãe não é fácil. Eu já tentei ficar no papel de uma mãe por um tempinho assim, 2 horas, é difícil, hein? Eu me lembro dos meus filhos pequenos, e olha, se não fosse a minha esposa, não sei o que seria dele. Não sei nem se o Vitinho e o Valentim estavam aqui hoje, eu não tinha perdido os dois. Porque não é fácil. Quantas noites mal dormidas, e eu dormindo. Quantas fraldas todas trocadas que ela fez, que eu nunca troquei nenhuma. Bom pai, né? Maravilhoso. Cada um de um jeito, gente. Mas eu não tenho, hoje eu penso assim, poxa, poderia ter me esforçado, né? Mas eu... Ah lá, tá vendo? Pra você que não ouviu, ela falou que vai arrumar um pra mim me esforçar agora. A Valentina falou não. Essa semana nós estávamos falando que o Vitor já vai casar, e aí vai ter um filho logo, que vai ficar no quarto da Valentina, e você tinha que ver o desespero dela. Falando, eu jogo de cabeça no chão, olha só. E eu acho que nós entendermos esse papel de mãe, de mulher, de guerreira, esse dia das mães aqui que nós comemoramos hoje, não é só no dia de hoje, tem que ser todos os dias. Então nós homens, nós pais, que nós venhamos hoje reposicionar o nosso coração em posição a essas mulheres, que cuidam de nós, cuidam da casa e cuidam dos filhos, mães abençoadas, do qual seus ventres foram presenteados com uma semente do céu, de gerar o filho. Eu fico imaginando qual é a sensação de ter um filho dentro da barriga. Pesado, né? Não é fácil, né? Imagina a coitada das mulheres que tiveram parto normal, que nem Maria, que não tinha cesárea naquela época. Porque hoje está mais fácil, né? Os filhos já nascem andando com o celular na mão. Olha só a dádiva que Deus deu, e o mais incrível de tudo isso, é que até o próprio Deus, Jesus, precisou de um ventre para ser gerado. É tão incrível esse fato de ser mulher, é tão incrível esse fato de ser uma
uma pessoa que gera uma vida, que dá continuidade na existência humana. Porque, coitado dos homens, né? Se ficasse nas nossas mãos. Agora a mulher não, a mulher ela carrega alguém 9 meses ali dentro. E a hora que nasce, ela que cuida ainda, ela que tem que dar mamar, ela que tem que ficar maior tempo ali com a criança. E eu acho que isso é totalmente, acho não, é nítido que é totalmente algo divino, incrível, celestial do alto. Um presente da parte de Deus para a humanidade. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, não importa o que você já fez pelos seus filhos, e muitas vezes nós filhos somos ingratos. Muitas vezes nós filhos somos totalmente ingratos com tudo que as nossas mães fizeram por nós. Muitas vezes a gente não dá um pingo de valor pelo amor que foi derramado sobre as nossas vidas. Mas não se preocupe, o seu papel é ser mãe, é amar desse jeito mesmo, é cuidar desse jeito mesmo, é zelar desse jeito, e às vezes, muitas vezes até fora do normal, viu? Passa da casinha da realidade do normal. Ó, isso aí é fora do normal, esse é o amor de mãe, é assim que funciona, é aquele cuidado diferente, excessivo até, zeloso demais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Parabéns a todas as mamães. Bem-aventuradas vocês, mulheres, que geram vidas em vossos ventres, em nome de Jesus. Amém? Pessoal do louvor, glórias a Deus. Maria. Boa noite a todos, boa noite às mamães que estão aqui, às mamães que estão nos assistindo. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas por eu não ter preparado algo mais marcante, um vídeo talvez, com a musiquinha no fundo, ou talvez nem ter preparado meu vocal para fazer uma canção aqui para vocês, mamães, tá? Esse final de semana foi bem corrido para mim. Os filhos, né, das minhas clientes confiaram a mim. Para mim é um privilégio eu ter levado um pedacinho de felicidade para as mamães hoje, através dos meus bolos, meus doces. Então, eu vou ler uma mensagem para vocês. Foi bem importante para mim esse final de semana, porque eu pude ver o amor em movimento, né? E chegar na casa de uma mãe que não está esperando uma lembrança de um filho, como teve um caso de uma filha que é do Maranhão. Ela entrou em contato comigo e pediu para que eu estivesse levando uma cesta para a mãe dela. E eu cheguei na casa da mãe dela e a mãe dela falou: nossa, mas é dia das mães? Sim, é dia das mães. E aquele sorriso no olhar dela, sabe, me fez refletir muito, que a gente tem que dar valor em tudo, na nossa mãe, nos nossos filhos, nas nossas famílias. E mesmo que, por menor que seja o presente, ou uma palavra, ou um cartão, alguma coisa, nunca deixe de transcrever isso para sua mãe, para a pessoa que você ama. Então eu vou estar lendo aqui uma mensagem para vocês, que está em 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação, com bom senso. Mãe é a expressão do amor de Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus um sublime dom. Ser mãe é receber um singelo dom, pois não existe outra forma de gerar homem a não ser do ventre de uma mãe. Ser mãe é receber um perpétuo dom. Ela concebe um ser que nasce para ser eterno, nunca morrerá. Dizem que cada criança que nasce é um telegrama de Deus, anunciando que ainda Ele ama o homem. Por 289 vezes, a palavra mãe ou mães aparece na Bíblia. Vocês sabiam?
Lendo-as, notamos que o princípio, segundo o qual as mães devem ser honradas, está em Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe. Junto com os pais, é repetido várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. Elas devem ser honradas por serem mães, mesmo que seus conselhos ou práticas não devem ser seguidos. Temos na Bíblia histórias de mães magníficas e outras nem tanto. Devemos logo afirmar que, embora haja uma imensa influência delas sobre os seus filhos, elas não são responsáveis pelas escolhas que eles fazem. Jesus honrou sua mãe. A Bíblia nos mostra que o mestre foi um filho legítimo, perfeito e obediente no cuidado com a sua mãe. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Está em Lucas 2:51. Mesmo enquanto suportava a agonia da cruz, Jesus pensou em sua mãe e em sua responsabilidade para com ela como primogênito. Pediu a João que cuidasse dela após a sua morte, cumprindo desse modo seu dever de amor. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Está em João 19:27. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, pessoal. Independente de qualquer coisa, qualquer situação, ame a tua mãe. Ela é o ser mais importante que existe na vida, tá? E é isso. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui, para as mamães que estão nos assistindo. Desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Que vocês são especiais e que Deus derrame todas as bênçãos sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Que lindo. Hoje nós recebemos uma mensagem num grupo que dizia assim, que mãe é aquela que fica quando todos vão embora. E isso me faz refletir, acaba me fazendo lembrar de um versículo que diz assim: ainda que o seu pai ou a sua mãe te desamparem, eu contudo não te desampararei. Se talvez, você que nos ouve hoje, talvez não recebeu, não teve esse amor de mãe por tantos motivos, eu quero dizer para você que Deus tem desse amor, desse tipo de amor ainda maior para derramar sobre a minha ou a sua vida. Ele é aquele que fica até mesmo quando uma mãe desampara. Amém? Quero convidar você que está aqui a ficar em pé e nós vamos mais uma vez bendizer, louvar o nome do Senhor, por Ele ser fiel, por Ele ser constante nas nossas vidas. Que você possa, enquanto nós adoramos ao Senhor, quem sabe agradecer ao Senhor pela vida da sua mãe, que você possa agradecer ao Senhor pelo amor dele que supre toda e qualquer lacuna que talvez até mesmo a sua mãe tenha deixado. Amém? Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, primeiramente, pela vida das nossas mães, presentes ou ausentes. Elas foram instrumentos do Senhor, Deus, para nos trazer a vida. E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelas mães que nos dedicaram amor, da forma como elas sabiam, da forma como elas conseguiam. Muito obrigada por todas as vezes que o Senhor nos amou através das nossas mães, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor por isso. E nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor colocou um tipo de amor sobre a terra que nos dá um vislumbre, um pequeno vislumbre do que é o teu amor por nós. Oh Senhor, abre os nossos olhos mais e mais em meio aos detalhes do dia a dia, para que nós possamos ver, mesmo quando nós não compreendemos
como nós vimos na história de José relatada aqui hoje, ó Pai, a grandeza e a realidade do Teu amor, que sobre as nossas vidas sempre vence e sempre vencerá, em nome de Jesus. Amém, Pai. Oh, adoremos o Senhor. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sonda, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és minha salvação. Nós falamos de mãe e isso me fez lembrar aquelas apresentações que os filhos costumavam fazer, lembra? Para as mães nas escolas. E é coisa mais engraçada, porque aquele embolado de crianças e as mães se mutuando ali, disputando espaço, porque no meio daquele monte de crianças se perde até o todo da apresentação, porque a mãe só quer ver o filho. Às vezes o filho não canta nada, a filha não canta nada e quer ver a mãe ficar brava se a parte do filho ou da filha não apareceu, foi menor, não é? Mas não deixou ele falar, porque os olhinhos da mãe estão procurando o filho ou a filha. Sabe o que eu queria dizer para você? Essa música que nós estamos aqui cantando diz assim: e gosta de me ouvir cantar. Ah, querido, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Os olhos do Senhor passeiam, e assim como você, mãe, procura lá no meio do monte de criança o olhar do seu filho, você quer ouvir a vozinha dele, o pai quer ouvir o seu louvor, a sua voz, a sua expressão de adoração, mesmo você que está aí em casa. Por isso não fique com os seus lábios fechados, mas cante para o Senhor, do jeito que você sabe, da maneira como você é. Expresse a Ele o seu louvor, a sua adoração. Amém. Gracioso, gracioso, bondoso, misericordioso, Tu és maravilhoso. Me abraça, me sonda, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Diga a Ele: eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Tu és, que Tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Tu és, que Tu és Deus, és minha salvação, és minha salvação. Eu sei, Senhor, eu sei que estás
em minhas lutas e que vem pra gravar em meu coração. Tu és quem tu és, Deus, és minha salvação. Te bendizemos, Senhor, porque tu és a nossa salvação. Tu és o socorro bem presente em tempos da angústia. Tu és aquele que tem nos sustentado até aqui. Oh Pai, nós bendizemos o Senhor nessa noite. E nós também clamamos para que essa presença viva, essa presença santa, Pai, seja perceptível para nós ao longo de toda essa semana. Oh Senhor, que o Senhor revele a cada um de nós o quanto o Senhor é gracioso, o quanto o Senhor é bondoso, que nós estejamos com os nossos corações atentos e possamos perceber a Tua presença, Pai, em cada detalhe do nosso dia a dia, porque Tu estás lá, sim, Tu estás, e nós queremos estar todo o tempo conectados com essa bendita presença que nos impregna de amor e gera em nós amor para transbordar, amor para dar sentido à vida. Tu és esse amor, Senhor, esse amor de mãe, esse amor que excede a nossa compreensão. Tu és tudo em nós. Bendito, adorado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite abençoada. Como é bom estar na Tua presença, na comunhão com os irmãos, mesmo que só através do olhar. Estamos tendo que sentir o calor humano agora através do olhar. Mas eu sou grato a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada um dos Teus filhos que estão assistindo, que vão assistir, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que as Tuas bênçãos poderosas possam estar recaindo sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Sobre cada um dos Teus filhos. Te peço, Pai, que o Senhor entre dentro dos lares agora e venha transformar, renovar. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Traz, meu Pai, uma paz que excede todo entendimento a cada alma aflita, a cada coração, meu Pai, talvez despedaçado. Que o Senhor possa estar entrando, derramando, Senhor, do Teu amor de uma maneira extraordinária, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Liberta-nos, Senhor, de todo mal, de todo vício, de tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha de estar junto na Tua presença, Deus. Traz, Senhor, a Tua presença contínua a cada dia, e que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos ao alto. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás